Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu queria, confirmar essa palavra de Efésios, porque o Senhor estava me dando uma visualização de um canteiro de planta sendo regado. E era interessante porque essa água que caía no canteiro, caía tanto naquele período bem cedinho, onde nesse tempo tem o orvalho das plantas, né? Então a água ela permite que aquela planta não queime, e também durante o decorrer do dia. E eu falava assim, o que isso significa? E ele colocava no meu coração que a água viva do Senhor, ela é derramada sobre cada um de nós, em cada momento da nossa vida que nós precisamos. Amém? Amém. Então, a cada um de nós, Ele nos dá essa graça conforme nós necessitamos. Meus irmãos, é uma alegria poder pregar nessa noite Dinamis, mas é uma alegria mesmo, porque nós estamos aí às vésperas de grandes celebrações na vida da igreja, né? Essa semana a gente celebra, na sexta-feira, o dia do Sagrado Coração de Jesus. E foi desse coração de Jesus que jorrou rios de água viva, né? Nessa semana que a gente também celebra, se o dia do Sagrado Coração de Jesus é sexta-feira, dia 12, o Imaculado Coração de Maria é no dia 13. E esse ano, o dia 13, né, além de ser o dia de Santo Antônio, é o dia do Imaculado Coração de Maria também. Então, além dos santos juninos, a gente tem a graça de poder voltar também a essa espiritualidade do coração de Jesus. Hoje, quando eu refletia sobre a pregação, Jesus me fazia lembrar de momentos em que o Evangelho retrata com evidência o sentido do coração de Jesus na nossa vida. Um dos momentos foi no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 23, quando diz assim, um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Quem era o discípulo que Jesus amava? João. E naquele momento ali da última ceia, ele reclina o coração dele no peito ele reclina a cabeça dele, né, no peito de Jesus, no coração de Jesus. Ali Jesus não só acolhe João, mas ali Jesus consola o coração de João. Se a gente refletir que momento era esse da vida de Jesus, era um momento que ele instituía ali a Eucaristia, mas eram momentos que antecedia a sua paixão e morte. Era um momento muito forte na vida de Jesus, e com todo o amor que João tinha para com Jesus, é como se João também já começasse a sentir aquela agonia do coração de Jesus. Então, o que essa palavra do Evangelho quer dizer para nós? Que nós também somos o João do tempo de hoje. Assim como na oração Jesus falava que nós somos aquela samaritana que chega até o poço e que ali também não só foi buscar o poço, mas se deparou com a água viva que é Jesus, que Jesus tinha para dar para ela. Nós também, meus irmãos, assim como João reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, Jesus está dizendo para nós que nós também podemos reclinar a nossa cabeça sobre o peito de Jesus, porque da mesma forma que ali ele acolheu e consolou João, ele também acolhe, ele também vem como consolação para os nossos corações, que muitas vezes também sente essa aridez, essa frieza, essas dificuldades, esses problemas, essas tribulações, e também sentimos a alegria, né? Então, Jesus está nos lembrando nessa noite que o coração dele é um porto de consolação para cada um de nós. Mas também no Evangelho, e eu quero aproveitar aqui o Evangelho de João,
Se você virar as páginas da sua Bíblia aí um pouquinho e for lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 34, você vai ver que ali diz assim, ó: mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água, né? Imediatamente. Então, um lado nós vemos o coração de Jesus que acolhe, que consola. Do outro lado nós vemos o coração de Jesus sendo aquele coração sofredor. Aquele coração que se entregou, aquele coração que tanto amou, aquele coração que mais amou, aquele coração que foi obediente ao Pai. E com tudo isso ainda foi um coração que foi transpassado. É bonito que lá em Apocalipse tem uma palavra que diz assim, que há uma porta que ninguém pode fechar. E sabe que porta que é essa? É a porta do coração de Jesus, onde emana sobre nós o sangue e a água. Eu acho bonito uma frase que o Papa Bento XVI disse sobre a misericórdia de Jesus. Ele fala assim, ó, que a misericórdia que há uma força que jorra do coração de Jesus para o nosso coração. E essa força é a força da misericórdia. Então, quando nós falamos do coração, recordando aí na palavra de Deus, ele é o coração que acolhe, que consola, mas ele também é o coração sofredor que emanou este sangue, esta água, para aliviar os nossos sofrimentos, garantindo para nós a vida eterna, garantindo para nós a vitória. Então, nessa noite nós estamos aqui porque Jesus deseja que a gente se aproxime dessa espiritualidade do coração dele. E é com muita alegria que eu quero falar para vocês sobre isso, gente. Com muita alegria. Quando a gente chega aqui perto da imagem desse coração, a gente visualiza o coração com uma coroa de espinhos, né? Porque foi assim que o coração de Jesus ficou. Coroado de espinhos por causa dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas infidelidades a Ele. Só que esse coração, ele não nos cobra essa postura. É bonito porque Jesus, em vários momentos da história, ele de uma forma mística quis revelar o coração dele. Para uma das santas que ele revelou o coração dele, foi para Santa Margarida Maria Lacoque, que é a santa do coração de Jesus. Para ela, ele disse assim, ó, eu fiz questão de trazer a mensagem que ele mostrou para ela, porque a gente pode se aproximar desse coração sabendo que apesar das nossas fragilidades, nós ainda podemos consolar o coração de Jesus. Olha o que ele disse. Eis este coração que tanto tem amado os homens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Eis que te peço que a primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, o corpo de Deus, seja dedicado a uma festa especial para honrar o meu coração, comungando neste dia e dando-lhe a devida reparação por meio de um ato de desagravo para reparar as indignidades que recebeu durante o tempo em que esteve exposto sobre os altares. Prometo-te, olha só, Jesus faz promessas desse coração. Gente, essa promessa não é só para Santa Margarida Maria Lacoque. Essa promessa é para mim, é para você. Então presta atenção. Talvez hoje, nesses tempos que a gente vive, o nosso coração experimenta esses espinhos, como o coração de Jesus experimentou. Talvez nesse tempo
nós estamos sofrendo por injustiças, por desprezos, por dores, mas esse coração aqui, não deixa de nos amar, não deixa de nos acolher. E esse coração, olha o que Jesus fala: prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências do seu divino amor sobre os que tributem essa divina honra e que procurem que ela lhes seja prestada. Então, resumindo isso assim para a gente entender, Jesus promete que aqueles que se aproximam desse coração receberá desse coração divinas graças, divinas bênçãos. Então, o que nós podemos pensar agora? Será que nós temos no nosso coração algo que nós gostaríamos muito que a água que jorrou do coração de Jesus, o sangue que jorrou do coração de Jesus, alcançasse o nosso? Será que nós temos alguma causa pela qual há muito tempo nós estamos rezando? Será que nós temos alguma pessoa que nós amamos muito e que nós sabemos que precisa de ser alcançado por esse sangue, por essa água? Porque se nós aproximarmos desse coração, a promessa ela é cumprida, gente. Não foi só Santa Maria Margarida de Alacoque que contemplou a graça do coração de Jesus. Catarina de Sena contemplou. São João Paulo II foi um grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. Aqui na nossa diocese nós temos aquelas irmãs, as apóstolas, né? Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. É muito bonito porque a fundadora delas, a Madre Clélia, ela foi uma grande propagadora dessa espiritualidade do coração de Jesus, gente. Ela ensinava as pessoas a confiar e a se refugiar no Sagrado Coração de Jesus. Eu quero nessa noite motivar você a confiar no coração de Jesus, a confiar nas promessas do coração de Jesus, a se aproximar desse coração e a experimentar essas graças que estão contidas ali nesse coração. Sabe o que a Madre Clélia ela costumava dizer sobre o coração de Jesus? Ela falava assim, confiai no coração de Jesus e vereis milagres. Olha isso, confiais no coração de Jesus e vereis milagres, gente. Olha o que mais que ela falava. O coração de Jesus é um refúgio seguro. Quantas vezes nós estamos enfiados no meio de uma situação difícil, de problema, de doença, de enfermidade, de morte, situação difícil para a gente, e a gente fala assim, eu não sei mais nem onde ir, eu não sei mais nem... lá vai no coração de Jesus, a porta, a chaga, a porta aqui do coração de Jesus, ela está aberta, esperando a gente passar por ela, entrar lá dentro. Essa porta ninguém fecha, ali está o mar de amor do coração de Jesus. Ali tem um mar de amor que nos lava de todo o desamor, que nos lava de todas as dificuldades. Confiar nesse coração é ter a certeza que essas promessas podem se cumprir na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa casa. Eu me lembro quando eu era criança, na casa da minha avó, tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. As casas dos nossos avós, eu não sei a moçada mais nova que está aqui, mas na casa dos nossos avós, essas imagens, elas eram ali contempladas, aliás, elas eram introduzidas nessas casas, e ali tinha promessa para cuidar daquela casa, cuidar daquela família. Hoje em dia a gente já não está vendo muito mais esses corações nas casas. Eu senti aqui na comunidade que a gente precisava resgatar essa espiritualidade, a gente precisava introduzir na casa dos membros da comunidade os corações, E aqui foi assim, não foi só de Jesus e de Maria, não, foi de São José também. Porque existem promessas desse coração para a gente. Gente, presta atenção. Às vezes quando a gente fala a palavra promessa, tem muita gente que fica desconfiado, Porque às vezes escuta tanta gente prometer as coisas e não fazer nada, só que Jesus não é assim.
Jesus é aquele que cumpre todas as promessas. Ele cumpriu a promessa de derramar o seu Espírito. Ele cumpre todas as promessas. E se tiver algo que Jesus te prometeu que ele ainda não cumpriu, é porque ainda a hora não chegou. Mas ele vai cumprir. Então veja, a Madre Clélia, ela também falava assim, que é no coração de Jesus que a gente encontra o amor que satisfaz. E isso, gente, imagina só, confiar no coração de Jesus ao ponto de ver milagres. Então eu quero assim, de forma bem simples e breve também, falar para vocês algumas dessas promessas que a gente pode vivenciar. Porque eu sinto que a gente tem que se apoiar nessas promessas. Eu quero muito que Jesus desperte no seu coração o desejo de poder ter até na tua casa um sagrado coração de Jesus. Uma imagem desse coração de Jesus, por causa dessas promessas. A primeira promessa que ele fala é assim, ó: dar-lhe-ei todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Então, aqueles que se aproximarem do coração de Jesus e ter essas imagens na sua casa, ele vai derramar todas as graças necessárias no estado de vida. Sabe que jeito que é isso? Estado de vida não é o jeito que você está, se você está alegre, se você está triste, se você está com sono, se você está disposto. Não é isso, não. Estado de vida diz respeito à tua vocação, ao teu chamado. Então, quais são os estados de vida que a gente vê na igreja? A gente vê os consagrados, né, que são religiosos, que são padres, que são ministros ordenados e são chamados de celibatários. E a gente vê aqueles que vivem a vocação ao matrimônio, que são família. Então, esses são os estados de vida que nós vemos, que foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Todas as pessoas que se aproximam com confiança do coração de Jesus têm no seu estado de vida todas as graças necessárias. Sabe o que isso significa? Que Jesus sustenta os pais na educação dos filhos, que Jesus sustenta a vida matrimonial, que Jesus fortalece os sacerdotes no seu ministério, que Jesus dá perseverança àqueles que são consagrados, que Jesus mantém na pureza aqueles que abraçaram o celibato, que Jesus ilumina a vida dos jovens e de todos aqueles que ainda não têm o seu estado de vida definido, que Jesus ajuda os idosos a viver com serenidade e com esperança aquilo que na sua jornada de vida ele viveu como estado de vida. Então, no coração de Jesus nós encontramos graças para tudo isso. Olha, o coração de Jesus, ele não vai tirar as nossas dificuldades não, viu gente? Mas ele vai conceder força para a gente enfrentar as dificuldades com confiança, com fortaleza. Entenderam? Então, aqui está uma promessa. Só que tem outra. Talvez você fale assim, Lucimar, está tudo bem no meu estado de vida, eu não preciso de nada aqui não, está tudo bem. Tá bom, mas tem mais uma. Ele diz assim, que ele vai estabelecer a paz em suas famílias. Presta atenção. Uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus é estabelecer a paz sobre as nossas famílias. Irmãos, às vezes você vai falar assim, Lucimar, lá em casa está tudo bem. A gente trabalha, tem o nosso salário, tem o que comer, está tudo bem. Mas às vezes, gente, nós não estamos conversando com alguém da nossa família faz anos. Às vezes, gente, nós não estamos enxergando alguém da nossa família com grandes conflitos interiores. Então, quando nós nos aproximamos do Sagrado Coração de Jesus, Jesus deseja reinar nos nossos lares, reinar nas nossas casas, reinar nas nossas famílias. Sabe para quê? Porque Ele quer curar as feridas familiares
E às vezes, gente, esse curar as feridas familiares não é só ali do esposo e da esposa. Muitas vezes, o esposo, ele traz toda uma história da sua família. A esposa traz toda uma história de vida que diz respeito à vida da sua família. Quando os filhos nascem, esses filhos vão ter as suas próprias histórias. Mas se as dos pais não estão curadas, consequentemente vai ficar dores espirituais, dores interiores na vida desses filhos também. Quando nós nos aproximamos do coração de Jesus, esse coração tem o poder de curar as feridas familiares. Ele tem o poder, gente, de favorecer o perdão entre os membros da família. Ele tem o poder de superar divisões. Sabe aqueles diz que aí um vai na casa do outro faz um tempo? Sabe aquelas coisas assim que parece que numa casa que tem muitos filhos, conforme os filhos vão se casando, vão chegando pessoas diferentes, né? E às vezes pode ser que nessas pessoas diferentes que chega um que é mais azedinho, o outro que é mais apimentadinho, né? O outro que é mais desligadinho. E essas convivências, meu Deus do céu, às vezes gera divisão, gera intriga. Do coração de Jesus tem a graça da paz. Sabe o que é a paz? É muito mais do que estar todo mundo sentado bem, dando risada e brincando. É ter a certeza de que Deus está reinando ali e as pessoas estão vivendo em diálogo, em comunhão. Gente, o Sagrado Coração de Jesus tem o poder até de ensinar a gente a falar. Eu não sei se você já está buscando ou lembrando de algo para rezar dentro da tua vida. Mas eu tenho certeza que essas dicas aqui, que as promessas fazem, já nos dá abertura para a gente rezar, não é? Vamos lá, vocês pensam que é só isso? O Sagrado Coração de Jesus é poderosíssimo, gente. Olha a outra promessa que ele faz, Eu os consolarei em todas as suas aflições. Gente, você já sentiu aflição alguma vez na vida? Eu já. Você já ficou aflito por algo que estava acontecendo? Eu já. Só quem já sentiu aflição sabe o que é isso. Meu Deus do céu, parece até que a gente vai morrer, né? O coração dispara, a cabeça parece que tem uma pressão aqui, você não sabe o que pensar, você não sabe o que agir, tem dificuldade para tomar decisões. As aflições, elas vão nos aprisionando. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que se aproximam do coração de Jesus são realmente consolados. Eu os consolarei em todas as suas aflições, em todos os seus sofrimentos. O que significa isso, gente? Ele consola aqueles que vivem o luto, a perda, as doenças, enfrentam enfermidades. Eles amparam aqueles que estão sofrendo situações de solidão. Ele sustenta aqueles que passam por crises espirituais, gente. Olha o poder que tem o coração de Jesus. As crises espirituais faz a gente vacilar na fé, não ter esperança, faz a gente vacilar no amor, na caridade, faz a gente se afastar dos sacramentos. Então o coração de Jesus dá essa promessa de consolar a gente em todas as nossas aflições. Olha isso, gente, olha isso. Isso tem que provocar esperança em nós. Isso tem que provocar em nós o desejo de querer se aproximar desse coração e fazer que nem João fez, reclinar a cabeça sobre esse coração. Gente, aquele soldado que perfurou ali o coração de Jesus, quando ele viu jorrar ali aquele sangue, aquela água, ele se cai de joelho ali, ele reconhece que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, nessas horas de aflição, quando nós experimentamos as graças de Deus, nós também somos fortalecidos na fé. Vocês pensam que para por aqui? Vocês aguentam ouvir mais uma promessa? Ou será que só essas 3 já basta para você rezar? Mas eu vou contar mais uma, tá bom? Tem mais uma promessa.
Serei seu refúgio seguro durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Gente, quem está... Não levanta a mão não, por favor. Quem está aqui que tem medo de morrer? A morte é algo que a gente não sabe como que é. Só quem já está vivendo a segunda chance imagina como ela é, né? Mas assim, às vezes nós temos medo da morte. Eu estou falando isso, gente, porque eu sofri um acidente uma vez e eu tive muito medo de morrer naquela hora. Muito medo mesmo. Muito medo, né? Então, às vezes, a gente precisa abraçar melhor as oportunidades de vida que o Senhor nos dá. E Ele garante para nós o refúgio seguro na vida e na hora da morte. Na vida, se a gente vai assistir um noticiário hoje em dia, o que a gente vê, meu Deus? Só catástrofe, né? Só situação de briga, de morte, de coisas ruins, de maldade. Parece que é uma enxurrada de maldade. Então, o coração de Jesus traz o refúgio seguro para a gente na vida e na morte. Então Ele dá para nós essa segurança espiritual no meio das nossas incertezas. Ele nos sustenta nas situações que a gente passa por sofrimentos. Ele nos afasta do desespero. Ele concede para nós a confiança diante da morte. Gente, quantas vezes, né? Em quantas situações, às vezes, a pessoa está ali agonizando para morrer. E ela tem medo de morrer. E quantas vezes, às vezes, a gente precisa até rezar para aquela pessoa e se abandonando. Quando nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Ele retira de nós esse medo, esse desespero. Ele dá para nós, né? Ele dá para nós essa certeza do refúgio seguro. Então, olha, a gente vive numa sociedade muito marcada pelo medo, pela insegurança, pela maldade, como eu falei para vocês, né? O que Jesus faz? Ele oferece um lugar onde a alma encontra repouso. Ele oferece isso para a gente. Outra coisa linda, pode falar mais uma promessa? Ô Lucimar, mas quantas tem? Quantas vocês aguentar eu falar? Pode falar mais uma? São 12, gente, mas não vou falar tudo não, pode ficar tranquilo. Olha essa. Lançarei abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. Ô, gente, o que é empreendimento? O nosso trabalho, o nosso serviço, os nossos apostolados, gente. Olha isso que Jesus fala. Lançarei abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. Quantas vezes a gente olha para o nosso trabalho, para a nossa profissão, e ali naquele serviço, ao invés da gente se apoiar na força do coração de Jesus, para Ele abençoar aquela iniciativa, a gente fica na dúvida, na incerteza, na murmuração, na lamentação. A gente já quer desistir, não persevera. Olha aqui o que Jesus está prometendo. Essa foi uma das promessas que Ele deu: derramar abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. E quando Ele derrama a bênção, gente, até as intenções que não são boas nos empreendimentos, Ele converte, Ele muda, Ele transforma. Isso aqui é motivo para a gente despertar. Quantas vezes a gente fica se achando o esquecido de Deus, o abandonado por Deus? Quantas vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho que está mais bonita do que a nossa? E aí a gente vive comparação, ciúmes, inveja. Se a gente buscar no coração de Jesus a inspiração e a bênção para os nossos empreendimentos,
Ele vai conceder. Você crê nisso, gente? Sim. Mas não é só para falar que sim, porque eu estou perguntando, não. Porque o Sagrado Coração de Jesus, ele ilumina as nossas decisões importantes. Ele ajuda a agir com honestidade. Porque o coração de Jesus é um coração puro, manso, humilde. Ele nos ajuda a frutificar as obras apostólicas. Olha aqui, missionários. Olha aí diante dos apostolados que cada um de vocês missionários estão. Ele nos ajuda a frutificar com bênçãos apostólicas, as obras apostólicas. E para todos nós que estamos aqui, Ele dá sentido ao trabalho cotidiano. Está vendo, gente? Está vendo? Se Ele dá sentido, Ele vai dar também a graça do sustento através dos nossos empreendimentos. O que a gente tem que fazer? Confiar, se aproximar, abraçar, agarrar, confiar até que do coração de Jesus venha a providência. Porque se nós estamos trabalhando, se nós estamos nos empreendendo, se nós estamos confiando em Deus, Ele não vai deixar de dar resposta para a gente. Ele não vai deixar de dar o amparo que a gente precisa. Vocês estão entendendo, povo santo? Então não dorme não, porque o negócio é muito sério. Sabe? Às vezes a gente pensa que bênção nos empreendimentos é sucesso, é riqueza, é para a gente ficar ostentando as coisas, é para a gente mostrar que nós dependemos de Deus, é para a gente mostrar que mesmo muitas pessoas olhando para nós, tirando sarro da gente, Ele está ali conosco abençoando e nada nos há de faltar. Compreende isso, gente? Muito bem, pode falar mais um? Vocês estão gostando de saber dessas promessas? É, né? Às vezes a gente, quando escuta falar do coração de Jesus, com todo o respeito, pensa que é só aquelas velhinhas que ficam com a fitinha no pescoço, né? Pode parar com isso, gente. Olhar para o Sagrado Coração de Jesus é olhar para a força, para a potência, para o amor, para a misericórdia, para a fonte de água viva, para a fonte inesgotável do seu amor. Olhar para o Sagrado Coração de Jesus é sentir a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida, gente. É ser amado por Ele, é ser fortalecido por Ele. Não é coisa do passado, não, gente. A espiritualidade do coração de Jesus é tão atual que o Papa Francisco trouxe, no último ano dele de vida, ele trouxe para a gente até uma carta apostólica sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. A gente precisa voltar a isso, gente, voltar a essa graça da nossa confiança nele. Posso falar mais um então? Então tá bom. Os pecadores, tem pecador aqui? Pronto. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte e oceano infinito de misericórdia. Gente, nós vamos encontrar aqui no coração de Jesus fonte inesgotável de misericórdia. Mas vem cá, não é para você ser sem vergonha e falar assim, ó, então agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou lá para o coração de Jesus, a fonte está lá. Não é assim não, gente. Eu tenho que me esforçar para estar bem perto desse coração, ser amado por esse coração, ser revigorado por esse coração, ser apaixonado pelo dono desse coração, sabe? E experimentar essas graças. Mas o que significa para nós pecadores encontrar esse oceano infinito de misericórdia no coração de Jesus? É porque ali, o coração de Jesus vai despertar em nós o arrependimento. O arrependimento não é ficar jogando na nossa cara as coisas erradas. Por causa do arrependimento, a gente tem a oportunidade de viver uma conversão sincera. Se o arrependimento é verdadeiro, e eu busco a confissão, aquele sacramento ele vai trazer para a minha vida
a graça de uma mudança, de uma conversão. Então, se por um lado ele vai despertar o arrependimento, por outro lado ele vai nos conduzir para o sacramento da reconciliação. E sabe o que vai acontecer? Ele vai nos libertar de toda a culpa que talvez ficava nos paralisando. E ele vai nos dar a oportunidade de recomeçar. Ele vai nos dar a oportunidade de uma vida nova. Olha isso, gente. O coração de Jesus não é tribunal de culpa, não é tribunal de contas. O coração de Jesus é fonte inesgotável, infinita de misericórdia. E é lá. Aí você vai falar assim, não, Senhor, mas eu me confesso, todo mês eu me confesso. Mas você se confessa arrependido dos pecados? Um detalhe muito importante, meus amados. Às vezes nós temos pessoas que nós amamos, pessoas que são da nossa família, que há muito tempo não se confessam, que estão afastados de Deus, afastados do sacramento, que estão vivendo uma vida como que cegos, dando cabeçada para tudo quanto é lado. Nós podemos trazer esses amados de Deus para perto do coração de Jesus. Nós podemos interceder por eles com o coração de Jesus. E esse coração de Jesus pode despertar no coração deles o arrependimento, a busca do sacramento da reconciliação. Então, nesse mundo que muitas vezes perdeu o sentido do pecado, perdeu o sentido da esperança, né? Jesus, ele continua de coração aberto, nos oferecendo o perdão e a renovação. Dá para falar mais uma? Mais uma? Tá? Então tá bom. É porque a gente vai rezar, né? Ele falou assim que as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Jesus, ele quer reacender aquelas almas que estão frias na fé, que se perderam na fé. Ele quer fazer isso dando para a gente uma vida de oração, nos despertando o desejo pela Eucaristia. Ele deseja renovar em nós o entusiasmo do batismo, que nos faz ser uma igreja missionária. Ele quer recuperar em nós a alegria da fé. Ele quer tirar de nós a preguiça espiritual. Então, voltando-se para o coração de Jesus, veja, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Ah, Osmar, não acredito não. Faz isso para ver. Faz para ver. Outra promessa, as almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição. Se por um lado ele vai tornar fervorosas as almas tíbias, por outro lado, as almas perfeitas, as que já são fervorosas, ele vai dar a perfeição, a santidade. A gente vai crescer muito mais rápido na santidade, porque o coração de Jesus é o santo. A gente não canta aquela música antiga, não precisa cantar depois não, viu gente? Não precisa queimar os neurônios aí para cantar ela não. Como é que é aquela música antiga mesmo que fala? Como é que é, Silvio? Coração santo, tu reinarás. E o resto eu não sei. Tá vendo? Ó? Coração santo, tu reinarás. Então esse coração santo de Jesus, ele tem o poder de reinar no nosso coração. E sabe o que ele faz quando ele reina no nosso coração? Faz a gente crescer na caridade, ele nos conduz a uma oração profunda, ele desenvolve a nossa vida para as virtudes, ele leva a configuração com Cristo, ele vai nos ajudando a ser semelhante ao dele. A gente não reza assim também?
Como é que é? Jesus, manso e humilde de coração. Como é que é? Jesus, manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde. Se eu me aproximo dele, ele me faz ser semelhante ao dele. O coração dele é santo. Então eu vou me aproximar da santidade, né? A santidade, ela deixa de ser para a gente uma coisa muito distante lá para o fim da vida, né? Ela começa a ser parte de cada passo do nosso dia a dia. Uma outra promessa: abençoarei os lugares. Olha essa aqui, olha essa. Abençoarei os lugares onde a imagem do meu coração for exposta e venerada. Tá vendo por que é importante? É uma promessa de Jesus. Se a gente abençoar uma imagem ou uma estampa do Sagrado Coração de Jesus e entronizar na casa, no teu lugar de trabalho, aqui na igreja, né? Em qualquer lugar que a gente levar aquela imagem, aquele lugar será abençoado. Tá vendo, gente? Cada vez que a gente passar por essa imagem, a gente vai se recordar que Jesus está ali, a presença dele está ali. Os favores de Deus serão derramados sobre a nossa família. Ele vai tornar as nossas casas como igreja doméstica. Ele vai manter viva em nós a memória do amor de Deus. Olha quanta coisa boa, não é? Então, não é a imagem que vai fazer a obra. É a lembrança do que aquela imagem representa para nós. Vocês têm fotos de vocês na casa de vocês? Sim. A foto é para lembrar as pessoas que estão ali, né? Quem que nós somos, né? Então, quando a gente introduz a imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa, a bênção contida naquela imagem faz as graças acontecerem em casa também. Depois ele fala assim como promessa, ó: darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Gente, o sacerdote, ele é ministro da misericórdia. Ele é ministro da misericórdia. O sacerdote, quando ele prega na homilia da Santa Missa, aquela pregação ela se torna eficaz. É uma promessa do coração de Jesus. Mas também o sacerdote tem que se aproximar do coração dele, né? O sacerdote precisa se aproximar. Por isso que a gente também pode apresentar os nossos padres ao coração de Jesus. E olha, sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, é o dia para a gente rezar para os sacerdotes. Rezar pelo teu pároco, rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos cardeais, pelos padres, tá? Um padre renovado, ele renova a comunidade inteira. Viu? Já estou na 11ª, já está acabando. A gente já vai rezar. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes inscritos para sempre em meu coração. Eu já falei para Jesus: agora, Jesus, eu quero propagar a tua devoção. Eu quero meu nome escrito no coração de Jesus. Aliás, eu quero morar lá dentro desse coração, que eu acho que ali é tão seguro, que nenhum mal vai nos atingir. Né? Então, quem propaga essa devoção também tem uma graça especial, e isso é promessa dele. É graça especial não só de proteção, é de zelo apostólico também, tá? E a última, gente, vocês já conheciam todas essas promessas? Já? Nós, que bênção! A última é a grande promessa. A grande promessa, sabe o que é? Jesus, ele promete graças especiais de perseverança e de conversão para todos aqueles que vivem a prática da verdadeira fé.
ele mantém uma alma próxima dos sacramentos, ele fortalece a amizade com Deus, ele sustenta a gente nas provações, ele concede graças para a gente permanecer fiel até o fim. Gente, diante de tudo isso, vale a pena se aproximar desse coração? Eu não quero só me aproximar, eu quero estar dentro do coração de Jesus. Eu não quero só me aproximar, eu não quero só falar dele, eu quero experimentar as promessas do coração de Jesus. Se você saiu da tua casa nessa noite fria, para vir aqui nessa capela fria, rezar, você não pode ir embora sem ser aquecido pelo calor do amor e da misericórdia do coração de Jesus. Se dentro de todas essas promessas do coração de Jesus que você acabou de ouvir, tem alguma situação a qual você precisa rezar, vamos colocar agora essa situação no coração de Jesus. Vamos pedir agora para que o coração de Jesus possa derramar as suas bênçãos sobre essas situações. Derramar as suas bênçãos no nosso estado de vida. Você que é casado, você que é solteiro, você que ainda não discerniu o teu estado de vida, você que está abraçando o celibato ou abraçando o matrimônio, vamos pedir para que do coração de Jesus o nosso estado de vida seja abençoado, seja fortalecido, seja revigorado. Vamos pedir que a nossa casa seja abençoada pelo coração de Jesus, mesmo que você não tenha lá ainda uma estampa, uma imagem do coração de Jesus, mas leve do teu coração a presença do coração de Jesus para dentro da tua casa. Se de repente a tua família passa por alguma situação de contendas, de desentendimentos, de divisão, de briga, vamos levar essas graças, essas bênçãos do coração de Jesus para a nossa família. Se tem algum membro da tua família distante dessa graça do coração de Jesus, de repente você tem algum membro da tua família que está aprisionado num vício, numa situação irregular. De repente você tem uma pessoa que você ama muito e que você queria muito ver caminhando com o Senhor. Peça mesmo para que do coração de Jesus as graças eficazes para a tua casa, para a tua família sejam derramadas. Meus irmãos, às vezes nós estamos aqui, estamos rezando, estamos conhecendo essas promessas, mas o nosso coração está como uma alma tíbia. A gente ainda não está confiando plenamente nessa graça. A gente ainda não está esperando plenamente tudo isso. Eu quero convidar você a realmente se aproximar desse coração de Jesus. Eu convido você a ficar em pé, meus queridos irmãos.